A Sônia vai estar falando sobre expandindo as fronteiras da produção de jornalismo e esportes. Por favor, Sônia. Obrigada, Daniel. Technology has taken us to a certain point on its own. Avid specifically are working to empower us to do things we've never done before. Sou fã do trabalho dos nossos clientes. Boa tarde, eu sou Sônia Rees. Bom, ele já deu todos os detalhes sobre mim, não preciso me apresentar mais, mas eu gostaria de conhecer um pouco de quem está na plateia, se vocês não se incomodarem de responder umas perguntas. Eu queria saber, por exemplo, quem daqui trabalha em emissora, por exemplo, se não se incomodarem. Obrigada. Em universidade. Obrigada. E no setor corporativo, como EMES, produtoras, esporte. Ok, legal. Emissora em peso. Então, vamos falar sobre as novas fronteiras da produção do jornalismo e esporte e algumas coisas a mais. A Avid contratou uma pesquisa dessa empresa Ovum com executivos de mídia no mundo todo, e que eu acho que os resultados são relevantes para nós aqui no Brasil também. Os produtores de mídia modernos, eles sabem que hoje os consumidores decidem a experiência que eles querem ter. Eles escolhem a aventura que vão curtir. Nessa pesquisa, perguntamos a 200 executivos de mídia para onde acreditam que a indústria caminha. 78% desses entrevistados acreditam que novas plataformas realmente levam mais audiência para a TV. Isso vem ao contrário do que se pensava antes. 75% desses executivos acreditam que o aumento na audiência da TV é impulsionado pelo crescimento do consumo de mídia, como um todo. Agora perguntamos, como os produtores de mídia podem acompanhar essa crescente demanda no consumo da mídia? Se, por um lado, o fluxo de trabalho baseado em arquivos fala com a tecnologia de produção de mídia digital, o fluxo de trabalho baseado em ativos de mídia enfatiza o valor da própria mídia, do reuso dessa mídia, né? E como continuar ganhando com não só a mídia, mas com esse ativo. Passamos a ver os ativos, então, como propriedades que podem ser arquivadas e reusadas de outra forma, trazendo mais rentabilidade para a sua empresa.
85% dos executivos de mídia entrevistados acreditam que a distribuição para outras telas é fundamental para a captura de novas oportunidades de crescimento. Realmente, como o diretor da SET falou, a transição para a TV digital é essencial, não tem como fugir. Mas, para que alcancemos uma rentabilidade ainda maior, é preciso investir nessas outras telas. Mais de 75% dos entrevistados estão atualmente explorando implementar a nuvem também no futuro. Estas aplicações de conectividade habilitada pela nuvem vão desde de notícias, esportes e entretenimento também. Essas mudanças, tanto da transição digital como no consumo, essa mudança do consumidor, do consumo do conteúdo, né, essa mudança está trazendo riscos, mas grandes oportunidades. E para manter a competitividade, para manter o seu lugar, as empresas estão repensando seus modelos de negócio. É importante não só investir em aplicativos criativos e que te possibilitem otimizar e acelerar e reduzir custos na sua produção, como também na sua infraestrutura, uma gestão desses ativos, com um armazenamento centralizado, compartilhado, uma solução de arquivamento profundo e também uma solução de jornalismo que permite que os jornalismos escrevam as matérias onde a notícia está acontecendo. Mas para que você possa crescer ainda mais e ampliar ainda mais os seus modelos de negócio, a infraestrutura de Media Asset Management também é preciso ser considerada. Que eu estou falando agora do MAN, né, o Media Asset Management, que permite o gerenciamento do ciclo de vida da mídia como um todo. Uma infraestrutura de produção, com o gerenciamento de ativos de produção, ele é focado na criação do conteúdo. E o Media Asset Management, quando esse conteúdo estiver pronto, finalizado, então o gerenciamento do ciclo de vida da mídia, como reusar, como que eu ganho mais com os meus ativos. E o MAN é uma solução que também integra com as soluções de negócios, que vai além, que te possibilita responder mais rápido às novas oportunidades. E essa solução como um todo precisa ser aberta com APIs capazes de conversar com soluções de terceiros. Vamos entender, então, um pouco do que eu estou falando da gestão de ativos de produção. O PAM, ou Production Asset Management, como eu já disse, ele gerencia a criação de conteúdo. Ele automatiza tarefas não criativas, facilita a colaboração entre a sua equipe, todos da sua equipe, dentro e fora da sua empresa. Claro que com controle de quem tem acesso ao quê, mas possibilitando o acesso a todas as mídias e ao projeto. O gestor de produção ele acelera e amplia a produção colaborativa, aumentando assim a sua produtividade. O PAM é um ambiente integrado. Consiste de uma infraestrutura que gerencia a sua produção de ponta a ponta. O core dele é um armazenamento compartilhado online, com banda suficiente para que seus editores, o ingest, o playout, seja trabalhado direto desse armazenamento compartilhado, e um gerenciamento de dados. Além disso,
Ele tem um portfólio de serviços que inclui automação, arquivamento, transferências, transcodificações, que você precisa, dependendo do seu workflow que você precisar, são serviços que você adiciona ao core. E os clientes que tanto estão dentro da sua emissora, conectados direto ao core, como podem ser clientes conectados via web, na One. E eles estão todas essas ferramentas de administração, edição, catalogação e a ferramenta do jornalista também podem ser usadas de qualquer lugar, desde que haja conexão à internet. Agora vamos ver as principais características do MAN, do gestor de ativos de mídia. O MAN é consciente de ativos não só de mídia, mas documentos, gráficos. Na realidade, ele torna o conteúdo que foi finalizado dentro do ambiente de produção em ativos, que podem ser reusados e ir além, né, para outras, não só para a TV, mas para outras plataformas. O MAN oferece um descritivo rico de metadados para esses ativos, possui uma orquestração de fluxos de trabalho entre todos os grupos e divisões da sua empresa como um todo, e ele faz a integração com o PAN, com a produção, através, por exemplo, de Archive e Restore. O MAN começa onde você precisa que ele comece. Ele é customizado para as suas necessidades. E ele cresce com você de forma fácil e transparente. Seus modelos de dados podem ser alterados com o sistema em andamento, no ar, sem muita parada. Então, o MAN conecta a mídia à inteligência dos negócios, te colocando numa posição de tirar proveito dessas novas oportunidades de forma bem rápida. O sistema, um pouco diferente do PAN, ele é constituído de um banco de dados, SQL, e o armazenamento compartilhado é Nearline, que não precisa dessa banda toda, porque você não está fazendo a produção do seu conteúdo, né? Apenas reutilizando e indo um pouco além. Os modelos de dados, como eu falei, eles são criados de forma interativa e simples, e daí transformados em scripts e executados pelo Workflow Engine. A automação dos fluxos de trabalho também é criada visualmente. Desculpa, eu confundi ali, né? O workflow, a orquestração dos fluxos de trabalhos que são criadas de forma interativa e executadas pelo Workflow Engine. E os modelos de dados também são definidos de forma interativa, que os modelos de dados são os atributos dos seus objetos, associações entre os seus objetos. E os aplicativos do MAN são editores, catalogadores e administradores, são todos aplicações web, baseadas na web. E o sistema é inteiramente baseado numa arquitetura orientada a serviços, o SOA. Então, para colocar de uma forma diferente, pense na gestão de produção como um subconjunto da gestão da mídia. Eu não gosto de chamar de gestão da mídia, é a gestão do seu ativo, né? Ele já passou para um outro nível. O PAN faz a gestão de ativos de produção focado na criação do conteúdo. Já o MAN é focado na gestão da vida desse ativo, fazendo a ligação com as operações de negócio da sua empresa. Essas duas soluções são totalmente complementares e combinada em uma plataforma bastante poderosa que habilita a sua empresa a maximizar o valor dos ativos de mídia que possuem.
e tornam as empresas de mídia mais ágeis, capazes de lucrar com novas oportunidades. Mas para que você esteja pronto para ir ainda além, encarar essas mudanças, como vimos no resultado da pesquisa da Ovum, os executivos de mídia já estão pensando em investir numa tecnologia baseada na nuvem, como uma edição remota. Por que investir em edição remota, num fluxo de trabalho remoto? Bom, com mais histórias, vem mais opções para atingir uma audiência mais qualificada e esperamos mais audiência, né? Você pode, com a edição remota, manter o seu especialista no campo. Então, o jornalista não precisa ficar indo buscar a notícia, voltando para a emissora para terminar aquela matéria. Ele capta a notícia, edita e envia para o ar e para as diversas plataformas, de onde ele estiver. Bom, restrições de recursos todos nós temos, e a edição remota te possibilita ir a mais lugares, então, onde talvez você não tivesse recursos para enviar uma UM. E, é claro, existe a necessidade de ser o primeiro em tudo, né? Então, a edição remota vai te possibilitar isso, porque você está lá no campo, onde as coisas estão acontecendo. Mas, para que o fluxo de trabalho remoto realmente seja eficiente e traga todas as vantagens que ele pode trazer, todas as etapas da produção precisam funcionar remotamente. Então, no ecossistema de edição remota, todos os membros da sua equipe têm acesso a todos os ativos existentes na sua empresa, como têm acesso às modificações feitas a esses ativos por qualquer um desses membros, estando eles na LAN ou na WAN. E também o time dentro da empresa tem acesso à mídia que foi gravada no campo. Vamos chegar lá. Bom, esse é o workflow, só um overview rápido, o workflow antigo de edição remota, vocês devem conhecer muito bem. Ele é serial, lento, propõe... desculpa, qual é a palavra que eu quero falar? Bom, como ele é longo, você corre risco de cometer vários erros, além de que há perda de metadados nesse fluxo de trabalho. Os jornalistas precisam de uma solução mais simples e eficiente. Então, a primeira coisa que eu noto naquele outro workflow é que ele é unilateral. A edição remota precisa também ser bidirecional, para te dar todas as vantagens, né? Então, os ativos do campo são acessíveis pelos membros do grupo de trabalho lá na emissora. Você grava a notícia, faz um link para aquela mídia. Enquanto você começa a editar, essa mídia está sendo enviada para a emissora no background. Ela pode ser enviada em proxy, depende da banda que você tiver, depende de onde você estiver. E depois que o proxy chega lá, ele pode enviar a alta resolução. E, ao mesmo tempo, enquanto o jornalista, o editor, está editando, ele tem acesso àqueles ativos na emissora. Então, você pode misturar na sua timeline as duas mídias. E esse proxy, né, digamos que é o primeiro que a gente envia para a emissora, ele precisa ter uma qualidade boa o suficiente para que, se não tiver tempo, você possa colocá-lo no ar. Mas ele não pode ser muito pesado para não afetar também a sua edição no campo, porque você está fazendo o upload dessa mídia, né? Se você também faz um transcode,
Então, agora, o seu editor está fazendo várias coisas em background. Ele está fazendo upload, ele está fazendo o transcode do high-res por proxy, se você já não captura o proxy, junto com o high-res. Então, como que esse fluxo de trabalho na nuvem funciona? O jornalista mistura as cenas, como eu disse, da ação ao vivo com os ativos de qualquer lugar onde a notícia está acontecendo. Os ativos de mídia em baixa resolução são streamed em tempo real para visualização no campo. Isso é importante, porque você não quer a sua mídia, seu ativo, sendo download por ninguém no campo, por segurança. Então, ele é apenas streamed. E os clipes são enviados à redação, os que foram capturados no campo, enquanto as sequências são editadas. Então, o proxy e a mídia em alta resolução e as sequências, que também não comentei, a sequência onde você está trabalhando, aquela no campo, ela também é compartilhada com o grupo de trabalho na empresa. Então, outros podem continuar o trabalho, ou alterar, ou visualizar, aprovar, revisão e aprovação. E claro que, quanto melhor a banda que você tiver, melhor vai ser o proxy que você vai estar tanto visualizando do stream da empresa, quanto o mais rápido você enviará a mídia que você capturou no campo. Agora, como que isso é possível, né? Como que o stream remoto funciona? Bem rapidamente. O servidor de stream é um servidor de playback genérico. O seu objetivo principal é servir tantos streams de reprodução de mídia quantos puder. Cada um desses é um editor no campo, um jornalista editando uma matéria. E esses clientes, eles são múltiplos, quanto mais melhor, e concorrentes. Estão trabalhando ao mesmo tempo. Então, o servidor de vídeo, ele lê a mídia em alta resolução do armazenamento compartilhado na emissora. Você precisa de uma banda boa ali, high-res, por exemplo. 1 GB ou 10 GB, dependendo. 10 GB melhor ainda, porque você vai poder servir mais editores remotos. O servidor de playback genérico codifica essa mídia em JPEG e PCM e envia para o campo. E esse proxy que ele envia para o campo, ele é efêmero, ele só existe enquanto o play estiver sendo visto. Então, existe uma maior segurança do que se fosse fazer download ao mesmo tempo e tudo mais. Como é que eu estou de tempo? Para aumentar a velocidade, reduzir custos na distribuição, vamos mudar para a distribuição agora, do seu conteúdo para as diversas plataformas, as empresas estão investindo numa solução automatizada da distribuição desse conteúdo para diversos meios. E que isso é o único... nós vemos, e as executivos de mídia que foram entrevistados veem que essa é a única forma de aumentar o seu revenue. Receita. Então, o que é a distribuição em múltiplas plataformas? Bom, começar como que muitas empresas ainda trabalham hoje. O jornalista da web e o jornalista da redação são pessoas diferentes, departamentos diferentes, eles nem compartilham conteúdo ou história, ou, às vezes, não compartilham nem mídia. E a ideia é que se faça uma transição, tentando reduzir tempo e custo, né, para um fluxo de trabalho de multimeios, onde esse jornalista pode ser um só, ou ele pode trabalhar junto no mesmo grupo, ele compartilha a mídia, os ativos, ele pode ser o mesmo escrevendo a história, enviando um teaser por Twitter,
por exemplo, para chamar o interesse para a pessoa ir assistir o jornal. E, ao mesmo tempo, a distribuição automatiza os trabalhos que realmente não deveriam estar na cabeça do jornalista se preocupar com eles, que é a transcodificação, preparar o formato para enviar para o YouTube, qual é. Ele não precisa pensar nisso mais. Ele simplesmente escreve a história dele, edita o vídeo e publica com um botão. Clique num botão. A solução de distribuição em múltiplas plataformas usa a infraestrutura que você já tem hoje na empresa, né? Você tem a criação de conteúdo, a gestão da sua produção, e ele usa esses recursos que você já tem, ou, se você não tem, ele vai automatizar esses recursos. Então, você precisa adquirir. Por exemplo, o gerenciamento de conteúdo na web. Se você publica na web, hoje você deve ter essa solução. Automatiza a transcodificação e o empacotamento do conteúdo. E, no final, a distribuição para os diversos meios. Então, o jornalista só precisa se preocupar em escrever a história, e não tudo que vai em volta. Para facilitar o uso dessa automação e de todas essas tecnologias que eu falei até agora, nós desenvolvemos um cliente único, baseado em HTML5, que tanto o jornalista, o editor, o catalogador, o produtor, usam essa mesma interface, que ela muda o layout dependendo do que você está fazendo. Por exemplo, aqui temos ali no meio a parte onde o jornalista está escrevendo a história, ele pode estar visualizando o vídeo, ou mesmo fazendo um corte seco, com uma ediçãozinha no Dissolve, simples, olhando o rundown do que vai ao ar daqui a pouco. E, ao mesmo tempo, dessa história, ele pode cortar e um copy-paste para a área de publicar na social media, nas redes sociais, por exemplo, dali mesmo daquela ferramenta. Ele só, bem fácil, corta, cola e publica. Então, nós vemos a distribuição em múltiplas plataformas em várias etapas ou para vários tamanhos de empresas. Desde do momento de uma pequena empresa, ou mesmo uma empresa que não quer misturar os jornalistas de web e do ar, mas que quer compartilhar esse conteúdo, reduzindo o custo, que é o nosso objetivo sempre. Então, você pode compartilhar os ativos, por exemplo, e saber, pelo menos, o que o outro jornalista está escrevendo. A solução de redes sociais possibilita que o mesmo jornalista, então, publique para as redes sociais, para o YouTube, para a página da empresa, da web, a partir da mesma história, né? Criando links de vídeo e a mensagem para as redes sociais, enviando teasers e tal, e automatizando essa publicação, a distribuição. E a solução completa, que possibilita que o jornalista da web, que hoje normalmente não tem acesso à solução de jornalismo, né, ao Newsroom Computer System, então ele trabalha dentro do ambiente do jornalismo e possibilita que o jornalista se torne um story-centric, apenas preocupado com escrever a história. Me pediram para ir rápido. Estou indo, né? Então, recentemente, nós desenvolvemos um projeto, ajudamos uma empresa, um dos nossos clientes, a implementar tanto a infraestrutura de gestão de produção de múltiplas plataformas e também uma. E esse cliente realizou, alguns dos nossos clientes, né, realizaram 30% no ganho global de produtividade.
que isso é importante. Nos ajuda a enviar nosso conteúdo mais rápido para o ar, fazer uma gestão de ativo mais eficiente e economizando nos custos. O resultado é que as empresas conseguem fazer mais com menos, então podendo fazer outras, desenvolver novos negócios, fazer mais programas. Por exemplo, um dos nossos clientes, Powder House, em Massachusetts, eles são uma produtora de reality TV. Eles, depois de investirem nessas soluções, e passaram a ter acesso, que é uma coisa interessante, que os ativos das empresas hoje não estão facilmente acessíveis, né? Nem todo mundo tem acesso ao seu arquivo. Né? Com uma solução de Media Asset Management, você passa a ter acesso ao seu ativo, você passa a ter informações sobre esse ativo de direito, sobre os direitos dele, por exemplo, como você pode reusá-lo. Então, eles desenvolveram uma universidade que usa esses ativos, né, essa mídia, assim, duplicando o negócio deles. É isto. Perguntas? Pessoal, perguntas para Sônia? Ok. Então, Ok, Sônia. uso o tempo para agradecer a oportunidade. Obrigada.